Olá! Bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente mergulha nas ideias da lição 3, para entender um tema que, vamos combinar, toca todo mundo: o nosso corpo e como ele é afetado pelas consequências do pecado. E olha só, a lição 3 já começa com uma frase de impacto, lá de Gênesis: És pó e em pó te tornarás. Essa ideia, né, ela é o centro de tudo que a gente vai conversar. Ela fala sobre a nossa mortalidade, sobre a condição do nosso corpo depois da queda. Então, para a gente entender bem esse impacto, a lição 3 nos leva por um caminho bem claro, dividido em três partes. A gente começa lá na perfeição original, depois encara a realidade da morte e, por fim, chega na esperança da glorificação. Bora começar pelo começo, então. Certo. Nosso primeiro ponto. Vamos voltar lá na origem de tudo. A lição 3 nos convida a olhar para esse percurso, da perfeição até o momento em que a morte física se torna de fato uma realidade. Mas como é que aconteceu essa virada tão drástica? Pois é, a lição 3 faz questão de lembrar que o ponto de partida era perfeição. A criação inteira, e isso inclui o corpo humano, recebeu aquele selo divino de muito bom. Imagina só, um estado de vida plena, sem nenhum tipo de desgaste ou deterioração. Mas aí veio a queda. E a diferença é gritante, né? Dá pra ver bem nesse contraste. De um lado, harmonia e vida plena. Do outro, o que a gente passou a ter: separação, culpa, dor e, no fim da linha, a degeneração e a morte. E como a lição 3 aponta, aquela sentença de retornar ao pó começou a se tornar realidade. O corpo, então, entrou nesse processo de degeneração. O envelhecimento e a morte deixaram de ser uma possibilidade e viraram a nova e inevitável realidade da vida. E aqui a lição 3 faz uma ponte bem interessante com os nossos dias. Ela fala da gerontofobia, que é esse medo terrível de envelhecer. E isso bate de frente com a perspectiva bíblica, né? Porque, segundo a lição, a velhice deveria ser vista como uma fase de honra, de valor, e não de medo. Ok, então, se o envelhecimento e o sofrimento são consequências da queda, fica a pergunta: qual é o nosso papel nisso tudo? Onde entram as nossas escolhas? E é exatamente isso que nos leva para a segunda parte da nossa análise: a responsabilidade humana. Aí a lição 3 coloca uma questão fundamental na mesa. Se a nossa natureza humana agora tem essa inclinação para o mal, para o erro, a gente ainda é responsável pelo que faz? O livre-arbítrio, ele continua valendo? E a resposta que a lição 3 dá é um sim bem direto. E por quê? A justificativa é que a imagem de Deus em nós, sabe, aquela nossa capacidade de refletir o Criador, ela foi sim muito danificada pelo pecado, mas não foi totalmente aniquilada. Isso quer dizer o quê? Que a nossa capacidade de escolher e a responsabilidade que vem com ela continua existindo. E aqui a gente chega num ponto-chave. A lição 3 argumenta que as nossas próprias ações podem sim potencializar o sofrimento. Dê uma olhada nesses exemplos. São escolhas específicas que a lição aponta como tendo consequências diretas e bem prejudiciais para o nosso corpo. Tá, mas com essa realidade de sofrimento e de responsabilidade, a história acaba aqui? Num tom meio pessimista? A lição 3 diz que, de jeito nenhum. E é isso que nos leva para o nosso último tópico: a jornada do abatimento atual até a glorificação que está por vir. A lição 3 não foge da realidade. Pelo contrário, ela deixa claro que as doenças se tornaram parte da nossa experiência e que, olha, ninguém está isento. A fonte até cita exemplos da Bíblia, como Trófimo e Timóteo, só para mostrar que até pessoas de uma fé imensa também ficaram doentes. E essa citação, nossa, ela ilustra isso de uma forma muito poderosa, né? Não importa se a pessoa é rica ou pobre, as limitações do corpo, o envelhecimento, são realidades para todo mundo. É como diz aí: somos como a erva que seca, como a flor que murcha e cai. Só que a lição 3 não para por aí, na mortalidade. O ponto alto é a promessa de uma redenção completa. E isso inclui, sim, a transformação do nosso corpo. O processo é incrível. Começa com o nosso corpo abatido, nosso corpo atual. E o destino final é um corpo glorioso, celestial, imortal. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, a lição 3 até destaca a palavra grega que aparece no texto original: metaschematizo. E o que isso quer dizer? Não é um simples reparo, não. É uma mudança de forma, uma transformação total da nossa natureza física.
Bom, então, depois de percorrer todo esse caminho do pó à glória, qual é a grande mensagem que a lição 3 nos deixa? A conclusão é a seguinte: o sofrimento no corpo é sim uma realidade bem presente, mas a esperança de uma redenção completa, que foi conquistada na cruz, essa é a promessa final. É nisso que tudo se resume. E essa esperança, ela é capturada de um jeito lindo nessa promessa que a gente encontra lá em Apocalipse. Um futuro sem morte, sem choro, sem dor. Basicamente, uma restauração completa de tudo. E para fechar, a lição 3 nos deixa com essa pergunta para a gente pensar. De que forma a esperança de um corpo glorificado pode mudar a maneira como a gente encara o sofrimento hoje? É uma reflexão e tanto para a gente levar, não é mesmo?